Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, a palavra profética liberada na noite deste dia chamado hoje, na data de 24 de maio de 2024, encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Assim nos diz a palavra do Senhor: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, porém Deus vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então vamos repetir a palavra, meus irmãos. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, analisando e pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos conceda entendimento dentro dessa palavra maravilhosa e preciosa que é a palavra de Deus, eu queria falar de dois exemplos aqui. O primeiro, mais importante, que foi do Senhor Jesus Cristo, quando ele passou pelo deserto 40 dias e 40 noites, jejuando, e logo depois foi tentado por Satanás. Porém, como que ele resistiu às tentações de Satanás? Tendo conhecimento dentro das Escrituras Sagradas, dentro da Palavra de Deus, que ele era o próprio Deus. Entendeu, meus irmãos? Por isso eu sempre digo, vamos buscar muito mais o conhecimento de Deus do que se dedicar a uma carreira bem-sucedida, porque o homem não pode servir a dois senhores, entendeu? Ou ele se dedicará a um e desprezará o outro, ou ele amará um e odiará o outro. O homem não pode adorar a Deus ou as riquezas, entendeu, meus irmãos? Então, quando Jesus foi tentado por Satanás, ele aniquilou as tentações de Satanás apenas usando as palavras do Senhor, o que está escrito na Bíblia, uma arma poderosa que todos nós temos acesso, entendeu? E o segundo exemplo que eu queria mencionar aqui com vocês também é sobre Jó, uma fé que depois do Senhor Jesus Cristo eu não vi um outro igual meditando nas Escrituras, porque a palavra do Senhor nos diz: bem-aventurado o varão que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Então eu não reconheço outra fé como a de Jó, que passou por várias coisas, perdeu família, perdeu bem, e até na sua saúde Deus permitiu que o diabo tocasse. Porém, Jó não murmurou, não blasfemou contra Deus, porque ele sabia que a mesma mão que Deus fere é a mesma mão que Deus cura. E ele sabia que, como Deus tinha dado para ele, Deus também poderia tirar. E dessa forma ele foi restituído duplamente tudo que ele tinha perdido. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, nós devemos ter o hábito de sempre estar buscando conhecimento na palavra do Senhor. Ter o hábito não é de ir na igreja, na casa de oração, na sinagoga, nos templos. É praticar o que diz em Mateus 6, versículo 6. Entrai para dentro do seu quarto e fechando a porta, orar ao teu pai orar em secreto, pois o teu pai que vê em secreto, publicamente te recompensará. Entendeu, meus irmãos? Então vamos ter o hábito de, quando acordar, uma das nossas prioridades é dobrar o nosso joelho, agradecer a Deus por mais um dia de vida, pegar a Bíblia, a palavra do Senhor, meditar pelo menos num capítulo ou num versículo diariamente, antes de deitar, fazer uma oração, agradecendo por mais um dia de vida, pedindo a Deus que o dia de amanhã seja permitido chegar até nós, entendeu, meus irmãos? Porque quando vier as tentações do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma, de Satanás, Deus nos proverá livramento, de sorte que a possamos suportar, entendeu? Então, meus irmãos, eu quero repetir a palavra do Senhor,
livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, meus irmãos, tudo que aparecer na sua vida, dobre o seu joelho e peça confirmação, peça direção a Deus para saber se aquilo é para sua felicidade ou não, se aquilo é bênção para a tua vida ou é maldição, porque tem muita maldição disfarçada de bênção e tem muita bênção que você pensa que é maldição. Amém, meus irmãos? No mais, meus irmãos, eu peço ao Espírito Santo de Deus que possa falar muito mais no coração de cada irmão. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus Cristo, uma ótima noite de sexta-feira, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.